palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 até 22. Êxodo, chapitre 13. Êxodo 13, Verset 21 à verset 22. versículos 21 a 22. La français va nous dire, l'Éternel alla devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. La parole du Seigneur. Amém. Em português, a Bíblia diz: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A palavra do Senhor. Amen. Amém. Nous allons parler sur l'église. Estamos a falar sobre a igreja. Em que estamos a falar todos os meses que estamos nesse lugar. Falamos sobre a igreja em muitos aspectos, em muitos sentidos. Eu quero falar hoje sobre a visão e o visionário. A visão e o visionário são duas coisas diferentes. Temos a visão e temos o visionário. Não pode haver visionário sem visão. Para que exista um visionário, tem que haver visão. Se não houver visão, o visionário também não existirá. É por isso, quando Deus está chamando a pessoa, Ele lhe dá visão. Deus está dando visão à pessoa. E a visão que Deus dá ao homem está fazendo com que aquela pessoa torne-se um visionário. Essa pessoa torna-se um visionário. Em relação à visão que ele recebeu vindo de Deus. Il y a la vision divine. A visão divina. La vision qui vient de Dieu. A visão que vem de Deus. Et il y a d'autres types de visions. E há outros tipos de visões. Mas quando Deus está chamando a pessoa, lui donne la vision. Ele concede a visão. Vision. A visão é que está permitir a pessoa que ele fizesse a obra no princípio de Deus, na direção de Deus, na conduta de Deus, no caminho de Deus. A pessoa está servindo a Deus em relação a Deus, na visão que Deus lhe deu. Quando Deus te dá a visão, vai fazer a coisa no modelo de Deus. Há coisas que está acontecendo, mas não é no modelo de Deus. Por quê? Porque a visão ne vient pas de Dieu. Porque a visão não veio de Deus. Visão só que o Dieu pas nzambe te. E a visão não veio de Deus. A carne é que fará. L'intelligence humaine. A inteligência é mesmo. É que vai fazer. Mas a santidade de Deus não vai existir. Enquanto a coisa que vem de Deus, Deus sustenta um. Deus apoia um. Deus cria as condições para que a coisa seja bom. E Deus, Ele mesmo, está garantido tudo para que a coisa dê certo. Por causa da visão que Deus deu. Quando Deus dá a visão na pessoa, costuma capacitar a pessoa.
confiance à E Moutango. Deus costuma ter a confiança da pessoa. Parce que Dieu ne donne pas sa vision à n'importe qui. Porque Deus não dá a sua visão em qualquer pessoa. Nzambe apesa na vision na mutu oyo aza na ye confiance. Deus dá a visão na pessoa que ele tem com ela Soki confiança. Nzambe Se Deus ana confiance na yo te, não tem a sua confiança, akopesa yo pe vision na ye também te. não vai poder te dar a visão dele. E soki Nzambe E se Deus apesi yo emoniseli te não te dar a visão na musala oyo nesta obra, nyonso tu oyo moto akosala, tudo que a pessoa fará ebanda ozala na baproblème, terá problemas. ebanda okutana na bambiscade, Vai começar a se encontrar com bakokana pescada. kosimba te. As coisas não vão dar Il y certo. aura beaucoup de problèmes dans la vie. Haverá muitos problemas na vida. Ekoyiko memo kokufi. Até pode te levar à morte. Yango il y a des jeunes pasteurs qui meurent. É por isso as jovens pastores que morreram. Kufa toa. As pessoas estão a morrer à Parce que toa. mutu azosalela Nzambe Porque a pessoa está a servir a Deus sange Nzambe abenga ye. sem Deus lhe chamar. Sange Nzambe apese emonise. Sem Deus lhe dar a visão. Osoki Nzambe apio emoniseli te. Enquanto se Deus não te dar a visão, Ozosala musala Nzambe sange na couverture ya Nzambe te. está a fazer a obra de Deus sem a cobertura de Deus. E Nzambe pa yebi yo te. Deus também não te conhece. Eza na conséquence ya bataki ya ndenge na ndenge na Tem a ndenge. consequência de vários tipos de ataques na sua Yango mona vida. ko pasteur baliaki É ye. por isso que vão ver como um pastor lhe Yango comeram. pasteur balinde kolia ye. Mas como é que um pastor poderá Parce lhe que azala comer? na Nzambe te. É porque não tem Ce Deus. n'est pas Dieu qui l'a appelé. Não é Deus que lhe chamou. Aza ami ya Nzambe te. Não é amigo de Deus. E oyo nyonso tu Toda pessoa asalaka musala ya que Nzambe. faz a Sans obra la de vision Deus, de Dieu. sem a visão de Sans Deus, l'appel de Dieu. sem o apelo de Deus, C'est l'ennemi de Dieu. é o inimigo de Deus. Et alingaka Nzambe. Ele gosta de Deus, Mais Nzambe alingaka te. mas Deus não lhe ama. Parce que c'est pas Dieu qui l'a appelé. Porque não foi Deus que lhe Lokola chamou. Nzambe pete mutu abengi ye. Como não foi Deus também que lhe Nzambe chamou, mpe akofuta ye te. Deus também não vai lhe pagar. Yango monaka musala Nzambe ekomi po. É por isso que costuma ver que a obra de Deus torna-se pobre, Ekomi affaire. torna-se negócio, Ekomi business. torna-se um negócio, Ekomi moyen de vivre. torna-se um meio de viver. ekomi eloko moko be moto asali mpo azula yango mbongo. Torna-se uma coisa que a pessoa fez para receber dinheiro. Parce que Nzambe te moto azofuta ye. Porque não é Deus que está lhe pagar. Nzambe Deus afutaka motu oyo ye aengage. paga a pessoa que ele encarregou. Mais yo oza engage te na so nango ndeni so nango lao. Mas tu não és empregado na Sonangol, como que a Sonangol vai te pagar? Oza engage te na epale epale akofuta nde. Não és empregado da EPAL, como é que a EPAL vai te pagar? moto angazaka bato na mosala oyo eza A Nzambe. pessoa que recebe as pessoas no emprego é Deus. sikoyo Nzambe Agora Deus engage yo te. não te empregou. sikoyo nani akofuta. Agora quem vai te pagar? bandeli. Maldade. yango mona église okomomisa babitumba baguerre baproblème Na igreja tá saindo muitos problemas, guerras, pourquoi parce que venenos, les gens ne muitas sont pas appelés de Dieu. Porque não são chamados de Deus. théologie eza eloko mosusu. A teologia é outra iko coisa. Nzambe mpe eza eloko mosusu. Saber ser de Deus é outra Un homme ne coisa. peut pas faire la théologie, Homem que não fez a mais teologia, il peut faire l'œuvre de Dieu. mas faz a obra de Deus. Parce que théologie te moto esalisaka moto mosala Nzambe. Porque não é a teologia que faz fazer a pessoa a obra de Mais c'est Deus. l'appel de Dieu nde esalisaka Mas moto é mosala o Nzambe. chamamento de Deus que faz fazer a pessoa a yango obra de balingi Deus. na bala batanga te. É por isso que a Bala não estudou, Mais basali misala minene. mas fizeram grandes Okomona obras. bapierre, Vamos ver o Pedro, o João, o Jacques. bazalaka baillettré. Eram iletrados. Mais omonaka basala makambo ya Mas minene. vamos ver que fizeram Parce grandes que coisas. mosala Nzambe todépendre nanu na classe te. Porque o serviço Primeirement, ça dépend de Dieu. é primeiramente depende oyo de Nzambe Deus. atya kati na Aquele yo que Deus colocou yango wana na ebimaka yango wana ebonisama na miso bato. aparece no olho das pessoas. moto akozala na badiplome ebele Só pode ter muitos diplomas, mais bopesa eche na te. mas lhe dá um púlpito para pregar. Está aqui o texto, está aí, venha pregar. aza docteur Mas é doutorado, mais bopesa eche yango mas lhe te. dá então aqui um púlpito para pregar. Vem pregar, yango te. venha pregar. Ce sont des gens qui veulent parler beaucoup de grandes São thèmes. pessoas que falam grandes coisas sobre temas. komona la croissance de l'église. Vai ver a crença da igreja. abandi kopesa bato yoka bathéorie Começa a dar as suas teorias e mais teorias. kele l'église ne moko ekolaka te. Mas vai na igreja dele próprio não cresce. L'église ne moko eavançaka te. A igreja dele próprio não avança. Parce qu'il n'a pas la divinité. Porque não tem a Il n'a pas divinidade. l'appel de Dieu. Não tem o chamamento Un de Deus. appel te. Não tem o Donc apelo. l'appel eza te. Como não há apelo, moyen bafourmi balanda mafuta as formigas não podem seguir alanda o esika azeite. mafuta
A omega 7 onde é onde a água mesmo que ele corra, as pessoas vão vir por si. Porque coisa que se não houver uma soma, não se compra na mafuta, aquela mafuta Deus não te dará os grandes da mola. La consécration est marquée dans la nada vai acontecer. Porque na lista de Deus tu não estás. Na lista de Deus não estás. Alors la vision E a visão capacite l'homme. capacita o homem. Un visionnaire va comprendre la vie. E visionário não lhe compreende. Un visionnaire Visionário va combattre. é combatido. Parce que tu vas comprendre la vie. Porque a visão não lhe compreende. Parce que la vision c'est Dieu. Porque a visão é Deus. Tu vas comprendre la vie. Ninguém compreende a Et Deus. on va comprendre un visionnaire à la É por isso também não se pode compreender visionário. Un visionnaire sera petite vision. É por isso que costumam ver visionário se dar a visão. Mas tu for bagana. A pessoa deve gritar. Eu vou se bater. Não vai dar certo. Parce que essa visão também. Porque a visão de Deus. Que Deus te abençoe, mamãe. É amargo. Não se consegue engolir. Que Deus te abençoe. Pessoas desse tipo de conforme estou a ver que meu Deus nos abençoe. A visão não é fácil. É por isso que eu costumo ver verdadeiro homem de Deus. Ele foge o chamamento. Se Deus lhe chamar, ele nega. Parce que Ezangambo, Porque é um encargo. É pesado. É pesado. É uma coisa que a pessoa não consegue. Por isso que estão a ver os Moisés fugiram. Porque era muito pesado. A visão de Deus é assim. Agora a pessoa. Em Êxodo 14 disse: estejam em paz, a água vai abrir até as pessoas olharam. Este homem como? É assim visionário. Visionário quando dá visão. As pessoas gritam. Porque a visão é bastante grande. As pessoas não conseguem. Porque a visão é Deus. Quando ele orienta, as pessoas não lhe compreendem. É por isso que outras pessoas foram compreendidas depois de 100 anos. Outras pessoas foram compreendidas depois de séculos. A pessoa que disse nas pessoas que o mundo tem um atraso de um dia, não entenderam. Lhe mataram. Mas tiveram dito às pessoas que o mundo tem atraso de um dia. É um visionário. Olhou? Disse não. Conforme dormimos e acordamos. Este mundo tem um atraso de um dia. As pessoas esqueceram que Josué tivera fechado o sol todo dia. O sol parou. Não andou. Deu o atraso na matemática do mundo. É por isso que fevereiro nunca chegará a dia 30. Dia 30 no mês de fevereiro. Desde que o mundo começou. As pessoas vieram lhe dar razão. Disseram,
que a retard à Mukolo. Aquele homem tinha dito que o mundo tem